Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre as naturezas espirituais do ser humano. E eu vou começar pela natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? Lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 31, a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas, fez também o ser humano, e disse que era tudo muito bom, inclusive o ser humano. O ser humano foi criado, e diz lá, capítulo 1, verso 31, que Deus olhou e falou, isso também é muito bom. Então, o estado original com que o homem foi criado era o estado de perfeição, mas alguma coisa aconteceu que fez com que ele saísse daquele estado de perfeição. Houve então um desvirtuamento daquela natureza original do ser humano. A mulher foi lá, pegou da fruta proibida, comeu, deu para o seu marido, ela comeu, e então eles perderam aquele estado de inocência, aquele estado de perfeição. Por isso que a Bíblia diz que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, começando lá em Adão, e depois passando por todos nós. Todos nós pecamos, então estamos agora sem aquela glória original de Deus. Quer dizer, nosso estado original ele foi pervertido de alguma maneira. E claro, foi gerado, obviamente, pelo pecado original. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, verso 12, que por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, através do Adão. Até Adão, se alguém quisesse pecar, pecaria de fora para dentro. Depois de Adão, se alguém quiser pecar, vai pecar de dentro para fora, como é o nosso caso hoje. Então, o primeiro pecado, o pecado de Adão, foi o que gerou essa natureza pecaminosa dentro da gente. E nós recebemos essa natureza já quando a gente nasce. Na verdade, quando a gente é formado, ela é transmitida para nós de forma genética, vem através da nossa paternidade, através dos nossos genitores. Lá no Salmo 51, no verso 5, o salmista diz que ele já nasceu então contaminado com o pecado que foi concebido lá por Adão, o pecado que foi iniciado por Adão e agora continuado por cada um de nós. João Calvino, no livro chamado Instituição da Religião Cristã, ele diz que essa natureza pecaminosa é uma depravação, é uma corrupção hereditária, quer dizer, transmitida de pai para filho, que envolve todo o nosso corpo, toda a nossa alma. E esse poder de pecado, esse desejo de pecado, essa força de pecado que existe dentro de nós, ela está ali dentro da gente desde que a gente nasceu, mas é um momento na nossa vida em que ela eclode, que ela é potencializada, ela começa a ser ativada. Né? Lá no livro de Tiago, capítulo 1, no verso 15, a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Ou seja, quando a gente comete ali o nosso primeiro pecado consciente, o pecado que já estava dentro da gente, a partir daquele momento ele gera a morte eterna, a morte espiritual na nossa vida. Então, depois que a gente é gerado em pecado, como diz o salmista, então há um momento na nossa vida em que a gente comete o nosso primeiro pecado consciente. Quando a gente comete o nosso primeiro pecado consciente, então a natureza pecaminosa, que já estava dentro da gente desde o nosso nascimento, então ela é ativada, ela eclode, ela consuma o pecado. Tiago capítulo 1, verso 15, diz que o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então ela consuma o pecado e depois desse momento a gente passa a morrer espiritualmente. Essa natureza pecaminosa, depois que ela eclodiu, então ela se manifesta na forma de inclinações, tendências contrárias à vontade de Deus. No capítulo 8 de Romanos, a Bíblia diz que os que estão na carne, eles não têm condições, eles não conseguem, eles não podem agradar a Deus. E, aliás, por falar na carne, Gálatas capítulo 5, verso 19, você deve se lembrar daquela listinha enorme de todos os frutos da carne, feitiçaria, idolatria, dissensões, facções, glutonarias, etc. e etc. São manifestações dessa inclinação, dessa tendência gerada pela natureza pecaminosa. E olha, essa natureza pecaminosa ela não é fácil. Quando ela chega, ela domina todas as áreas da nossa vida. Domina a nossa vida por completo. E domina não só, vamos dizer assim, geograficamente falando, o nosso ser espiritual, mas ela domina também com um braço forte, de tal maneira que a gente não sente forças para superar. Lá em Romanos capítulo 7, no verso 18, o apóstolo Paulo apresenta ali um dilema. Ele diz, olha, eu quero fazer a coisa certa, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo, eu sinto uma outra força dentro de mim.
O bem que eu quero fazer eu não consigo, o bem que eu prefiro fazer eu não consigo, eu só consigo fazer o mal. Eu quero fazer o bem e o mal é mais forte do que as minhas forças, ou seja, é o peso do pecado. Aliás, o pecado é o peso específico da natureza humana, como diz o teólogo Calpart. E essa natureza pecaminosa, ela domina então todas as pessoas, até que as pessoas passem pelo fenômeno que a Bíblia chama de regeneração espiritual. Todo mundo nasce em pecado, ou seja, com a semente do pecado dentro de si. Depois, quando comete o primeiro pecado consciente, esse pecado eclode, ele é ativado e gera todo o fruto da carne, e a partir daí gera morte. As pessoas vivem assim até morrerem fisicamente e serem responsabilizadas por seus pecados, a menos que elas nasçam de novo, a menos que elas passem pelo fenômeno da regeneração espiritual. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, o apóstolo diz que a gente foi regenerado de uma semente que não se corrompe, uma semente incorruptível, ou seja, a gente foi regenerado pela palavra de Deus, por isso a gente vai viver eternamente. Um texto mais famoso do que esse, quando Jesus, no capítulo 3 de João, versículo 3, quando ele diz: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Está falando também dessa regeneração espiritual. Em 1 João capítulo 3, verso 9, diz com todas as letras que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por quê? Porque o que permanece nele é semente de Deus, por isso ele não vive pecando, porque ele é nascido de novo. Então é um fenômeno do novo nascimento, a regeneração espiritual. Essa natureza pecaminosa, ela tem alguns títulos, ou alguns nomes, pelos quais ela é conhecida na Bíblia. Natureza pecaminosa, como eu te falei, mas muitas vezes ela é chamada de natureza terrena. Colossenses capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz para a gente fazer morrer toda a nossa natureza terrena com todos os frutos da carne. Ela também é chamada de velho homem, por exemplo, Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz que o nosso velho homem, ele foi crucificado, ele tem que ser crucificado todos os dias, constantemente. Lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que o homem natural não consegue entender as coisas de Deus. Quem é o homem natural? O homem natural é o sujeito que está dominado pela natureza pecaminosa, ou seja, a sua natureza pecaminosa não consegue entender as coisas espirituais. Mas, com certeza, o título, o nome, o apelido, como você quiser chamar, da natureza pecaminosa, o mais conhecido, carne, a expressão carne. Muitas vezes a Bíblia, como diz, a carne do ser humano, está falando da natureza pecaminosa do ser humano. Romanos capítulo 7, no versículo 18, ele diz assim: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, no meu corpo, dentro de mim, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuado. Quer dizer, é um poder dentro de mim que não me deixa fazer o que é correto, o que é certo. Esse poder é da natureza pecaminosa, é da minha carne. E o último nome, menos conhecido, menos usado, mas também importante, Romanos capítulo 7, verso 23, o apóstolo Paulo chama a natureza pecaminosa de lei do pecado. Ele fala assim, capítulo 7, verso 23, eu vejo dentro de mim uma outra lei, uma outra força guerreando na minha mente, me fazendo prisioneiro do pecado. Ele está falando da natureza pecaminosa. Agora, eu preciso te falar da natureza espiritual. O que é a natureza espiritual? A natureza espiritual é uma nova realidade espiritual, obviamente, que é criada pela presença de Deus, a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. João capítulo 3, verso 5, Jesus quando fala do novo nascimento, ele diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De forma mais explícita, no livro de Tito, capítulo 3, verso 5, diz o seguinte: e segundo a sua misericórdia, Deus nos salvou mediante o lavar regenerador, purificador, limpador, renovador do Espírito Santo de Deus. Então, essa nova natureza espiritual agora, ela é gerada, ela é criada pela presença do Espírito de Deus quando dá ocasião do nosso novo nascimento. E ao contrário da natureza pecaminosa, esta nova natureza, ela tem inclinações também, mas não inclinações contrárias à vontade de Deus. Pelo contrário, ela tem inclinações favoráveis à vontade de Deus. E essas inclinações são descritas na Bíblia pelo famoso fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio ou temperança, como você preferir. Essa nova natureza espiritual, cuja tendência é o comportamento gerado pelo fruto do Espírito, essa nova natureza, ela é vivida por todo aquele que passou então pelo fenômeno da regeneração espiritual. 1 Pedro capítulo 1, verso 23, então, de forma bem objetiva, o texto diz que a gente foi regenerado mediante a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, verso 12, a Bíblia diz que há pessoas que não nasceram do sangue, nem da carne, mas da vontade de Deus. Na verdade, renasceram da vontade de Deus, não da vontade do homem. São as pessoas nascidas de novo. Assim como a velha natureza, a nova natureza também tem alguns títulos diferentes, poucos conhecidos. Um deles é o homem interior. Em Romanos capítulo 7, verso 22, o texto diz que ele diz assim, o autor do texto: ora, dentro de mim eu vejo então uma força chamada homem interior, porque dentro de mim, no tocante ao homem interior, eu tenho um prazer na lei de Deus. Existe uma força chamada homem interior, que é o título que ele dá nesse momento, e essa força, ela tem prazer nas coisas de Deus, diferente do velho homem, diferente da minha carne. A Bíblia também chama a nova natureza de nova criação. O texto famoso de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Isso mesmo, não criatura. As coisas antigas se passarem, tudo se fez novo. As coisas novas apareceram, agora tudo é novo, tudo é novidade. Quer dizer, um novo ser foi criado. Não é a velha natureza que foi transformada, não. Foi gerada uma nova natureza. Agora você tem duas. Você tem a velha natureza, que está ainda, que não morreu por enquanto, e agora tem uma nova natureza gerada pelo Espírito de Deus, no fenômeno do novo nascimento. Então, se alguém está em Cristo agora, as coisas velhas se passaram, quer dizer, uma nova natureza dentro dessa pessoa. Essa nova natureza também é chamada de novo homem. Efésios capítulo 4, verso 24, o texto também diz para a gente se revestir do novo homem criado segundo Deus, em justiça e em retidão segundo a verdade. E o último título, e um título bem interessante, essa nova natureza também é chamada de Espírito. João capítulo 3, verso 6, quando fala do novo nascimento, Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito, se você tiver uma boa tradução aí com você, é o Espírito com letra maiúscula, ou seja, o Espírito de Deus, quer dizer, o que é do Espírito de Deus, então é Espírito com letra minúscula agora. E normalmente esse Espírito com letra minúscula se refere ao Espírito humano, se refere a algo dentro do ser humano. Para ser mais específico, está se referindo à nova natureza, que é segundo a imagem de Deus. Olha que legal isso. Bom, essas duas naturezas, elas convivem, você já deve saber disso, obviamente, né? Mas elas convivem de que maneira? E durante quanto tempo? E em quais circunstâncias? Então vamos começar com a questão do tempo. O convívio das duas naturezas é absolutamente temporário. Quer dizer, vai chegar um dia em que esse convívio vai desaparecer, elas vão se apartar, uma vai ser destruída e a outra vai permanecer. E aquele que é de Cristo, sobre a vida, e na vida daquele que é de Cristo, imagina qual é aquela que vai sobreviver e que vai ficar sozinha dentro do seu proprietário. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz que quando alguém se converte, o véu é tirado, a pessoa passa a enxergar, né? E aí o Espírito de Deus, ele vai nos transformando de experiência em experiência. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18 agora, ele chama essa experiência de glória em glória na imagem do Senhor. A ideia é de que aos poucos a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo moldado no novo homem. Quer dizer, vai chegar um momento então que a gente vai estar em estado de perfeição. E esse estado de perfeição não vai ter espaço para imperfeições, que só vai ficar a nova natureza, a natureza espiritual. O convívio então das duas naturezas, ele é temporário, e enquanto ele está adorando, já que ele é temporário, ele não é um conflito pacífico, tranquilo. Pelo contrário, é um conflito beligerante de guerra, é um conflito intenso, de batalha. Gálatas capítulo 5, verso 17, o texto diz claramente que a nossa carne, ela luta contra o Espírito luta contra a carne, porque são opostos um do outro, são opostos entre si. As palavras de Jesus, o Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, quer dizer, há duas forças lutando entre si pelo domínio da mente da pessoa. Mais uma coisa, essa luta entre
as duas forças, é importante você entender que essa luta ela é espiritualmente definidora. Em algum momento da sua vida, você vai viver em função da maneira com que você travou essa batalha entre as duas forças do seu interior, o velho homem e o novo homem, a natureza espiritual e a natureza carnal. Gálatas capítulo 6, versículo 8, o famoso texto do princípio da colheita, diz que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, se a gente planta, se a gente semeia na carne, diz o texto que a gente vai colher corrupção. Mas se a gente semeia no Espírito, vamos colher a vida eterna. Romanos capítulo 8, verso 6, diz que a inclinação da carne só leva para a morte, mas a inclinação do Espírito, do novo homem, leva para a vida eterna, leva para a vida e leva para a paz. Ou seja, a maneira com que eu vou lidar com essas duas forças, elas vão ter um conflito, e eu vou lidar com esse conflito. E a maneira com que eu vou lidar com esse conflito vai definir o meu destino espiritual. Então, é desafiante. Por isso, Gálatas capítulo 5, verso 16, diz para a gente andar em espírito, para a gente não satisfazer a vontade da carne. E no verso 25 ele diz, se a gente vive então pelo Espírito, a gente deve também andar em espírito. Esse é o desafio colocado sobre as nossas vidas. Agora, para te ajudar de forma prática a lidar com isso tudo, eu vou te sugerir, na verdade eu vou te apontar alguns exercícios espirituais para você suprimir cada vez mais a força da carne, do velho homem, da natureza pecaminosa, e você potencializar, dinamizar cada vez mais a força do novo homem, do ser espiritual, a nova natureza dentro de você. Primeira coisa, primeiro exercício, você precisa aprender a suprir de forma conveniente, de forma controlada e de forma edificante todas as suas necessidades. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, texto famoso que diz que todas as coisas estão ao meu alcance, quer dizer, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então, se eu preciso suprir uma necessidade, eu preciso supri-las de uma forma que seja conveniente. O mesmo texto diz que tudo está ao meu alcance, tudo é lícito para mim, mas eu não posso me deixar dominar por nenhuma das coisas que estão ao meu alcance. 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, no texto paralelo, Paulo diz a mesma coisa, tudo está ao meu alcance, mas nem todas as coisas edificam. Quer dizer, eu tenho as minhas necessidades, mas eu tenho que supri-las de forma conveniente, eu tenho que supri-las de forma que edifica a minha vida, eu tenho que supri-las de uma maneira que elas não me dominem, pelo contrário, eu as domino. Vou te dar exemplo para você entender. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa pagar as nossas contas com o suor do nosso próprio trabalho, do nosso próprio gosto. Então diz que devemos trabalhar e comer o nosso próprio pão. Isso é um princípio importante. Se eu tenho uma necessidade material, eu preciso supri-la com o meu trabalho. Se eu tenho uma necessidade material, Romanos capítulo 13, versículo 18, eu não posso no meu trabalho ficar devendo nada para ninguém, nas minhas contas, no suprimento da minha necessidade, dever nada para ninguém. São princípios para suprir a nossa necessidade de forma que edificam, de forma que eu não seja dominado por elas, de forma que convém. Vou pegar um outro exemplo, a questão emocional. Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz o seguinte, que nós não devemos pensar de nós mesmos mais do que convém. Pelo contrário, a gente precisa pensar da gente mesmo com moderação. Então, se eu tenho uma necessidade emocional, eu preciso não ir além daquilo que é o correto, daquilo que é adequado, daquilo que é viável, de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha capacidade, os meus dons, os meus talentos e o meu tipo de vida emocional. Ou seja, eu devo buscar aquilo que está de acordo com a minha necessidade verdadeira, nem mais e nem menos. O livro de Eclesiastes, capítulo 11, por exemplo, ele diz que a gente precisa buscar as coisas boas da vida. Tudo que a gente puder, tem que buscar sempre melhor. Mas devemos saber que vamos ter que prestar conta de cada uma dessas coisas. No mesmo texto lá de Eclesiastes, capítulo 11, no verso 10, ele diz que a gente tem que afastar do nosso coração aquilo que traz tristeza. Mas, mais uma vez lembrando, que de todas essas coisas a gente vai ter que prestar contas. A Bíblia diz no Salmo 55, verso 22, para a gente confiar ao Senhor os nossos cuidados, as nossas necessidades emocionais. Então, eu preciso suprir a minha necessidade, mas eu devo supri-la a necessidade que eu tiver, seja ela física, ou nesse caso agora emocional, com critérios. Vou te dar mais um exemplo. Vamos pensar na nossa necessidade física. A Bíblia diz, por exemplo, 1 Timóteo capítulo 5, verso 23,
que a gente deve ali usar o remédio que estiver ao nosso alcance. Da mesma maneira, o livro de Deuteronômio, capítulo 5, verso 14, a Bíblia diz que a gente precisa descansar. Então, se eu tenho um corpo, preciso usar os remédios que forem preciso cuidar da minha saúde, usar a medicina que estiver ao meu alcance, mas não basta isso. Ao mesmo tempo, eu também preciso descansar e fazer tudo o que estiver ao meu alcance para cuidar do meu corpo. Dessa maneira, eu vou estar suprindo as minhas necessidades físicas da forma adequada. E para terminar, vou te dar mais um exemplo. Vamos pensar na questão sexual. Como é que eu supro as minhas necessidades sexuais de forma que eu não seja dominado, mas eu domine, de forma que me edifique, de forma que seja conveniente? Se eu sou casado, 1 Coríntios capítulo 7, verso 5, diz que aqueles que são casados, eles não devem se privar um ao outro. Se eles têm uma necessidade sexual, eles não devem negar o suprimento dessa necessidade. 1 Coríntios capítulo 7, verso 9 diz: se é solteiro, então é melhor você casar do que ficar dessa maneira abrasado. Está aí a regra para a gente seguir, para que a gente possa suprir a nossa necessidade sexual, a regra geral, de maneira que a gente possa suprir a nossa necessidade sexual de forma edificante, de forma conveniente, de forma que a gente domine e não seja dominado. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para poder suprimir a velha natureza e dinamizar a natureza nova é você buscar o suprimento adequado, conveniente, que você domine das suas necessidades. E a segunda coisa a fazer, a segunda dica que eu te dou, é você praticar as famosas disciplinas espirituais. A primeira, e obviamente a mais fundamental delas, é você renovar a sua mente pela palavra de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2, a Bíblia diz para a gente transformar o nosso modo de pensar através da palavra de Deus, transformar a nossa mente para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Afinal, diz o Salmo 119, 11, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Se eu não quero pecar, obviamente eu preciso ter essa disciplina no aprendizado e no crescimento na palavra. A segunda disciplina que você deve praticar é a oração preventiva. Talvez você não tenha ouvido falar nisso antes, porque normalmente a gente ora quando tem um problema que já está ao nosso redor. Alguma coisa já aconteceu, eu sei que já vai acontecer, quer dizer, já não tem como evitar, então eu vou orar para que Deus me livre do problema. Então, nunca ouvi falar de oração preventiva. Então, o que é oração preventiva? Vou te mostrar o que é. Mateus capítulo 6, versículo 13, diz assim: não nos deixes cair em tentação. Jesus orando, né? Ensinando a orar. Não nos deixes cair em tentação. E aí a palavra é cair. Só que a tradução correta desse texto, na língua original do Novo Testamento, é: não nos deixes entrar em tentação. Hoje, por exemplo, você com certeza não está com vontade de matar ninguém, mas pode ser que um dia você esteja, mas hoje você não está. Mas pode ser que um dia você esteja, pode ser que um dia aconteça na tua vida uma situação em que você vai sentir o desejo de matar alguém. Então a Bíblia diz que a gente precisa orar de forma preventiva, para que Deus não deixe que isso aconteça, para que a gente não entre nessa tentação. Marcos capítulo 14, versículo 38, o texto paralelo, Jesus diz assim: vigiem e orem, para que não entreis em tentação. E aí a palavra entrar em tentação, nesse caso a tradução correta é: vigie e ore, para que você não seja tomado pela tentação. Repare a diferença do texto anterior de Mateus. Em Mateus diz assim: ore, dizendo assim: Deus, não me deixe entrar na tentação. Eu não estou com vontade de matar ninguém hoje, mas não deixa que uma coisa dessa aconteça comigo. Agora, nesse segundo texto de Marcos, o que é que ele está dizendo? Senhor, já estou sendo tentado, já estou com vontade de matar alguém. Então me dá força para que eu não seja tomado por isso. Perceba aí que são dois tipos de oração. São dois tipos de oração diferentes. São dois tipos diferentes de oração. E você precisa fazer os dois tipos para se prevenir de realmente pecar. E dessa maneira você vai estar fazendo um exercício espiritual muito importante através da disciplina da oração. Outra disciplina é a disciplina da confissão. Essa aqui a gente não gosta muito não. Aliás, é a disciplina menos conhecida e talvez a menos praticada. Tiago capítulo 5, verso 16, diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros. Capítulo 6 de Tiago diz: corrija aquele que você pegou no pecado com espírito de mansidão, e ficando esperto, tentando para você mesmo não cair no mesmo pecado. Então, a Bíblia diz que a gente precisa ouvir as pessoas e tomando cuidado para que a gente não caia no mesmo pecado, porque um dia a gente pode estar sendo tentado e a gente vai precisar confessar também. Quer dizer, está dizendo para que haja ali uma comunhão e uma confidencialidade entre as pessoas. Então a gente precisa aprender a confessar os nossos pecados, seja
para o pastor em quem você confia, seja para um amigo que tem uma autoridade espiritual para te ouvir, em quem você confie, seja no conselheiro, no mentor espiritual, não importa, mas uma disciplina espiritual que é fundamental para a gente escapar da tentação é a confissão mútua. E outra disciplina, da qual a gente também não gosta, é a disciplina do jejum, para poder dominar a velha natureza e dinamizar a nova natureza. Quando é que a gente deve jejuar? A gente deve jejuar nos dias atuais. Mateus capítulo 2, verso 20, perguntaram para Jesus sobre o jejum, ele disse assim, olha, vai chegar um dia em que o noivo vai ser tirado deles, e nesse tempo jejuarão. Então adivinha quando é esse tempo? Justamente agora. Gálatas capítulo 5, verso 17, um texto que a gente já leu, que diz que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Isso é uma luta. Imagina, dois lutadores, com o mesmo biotipo, o mesmo tipo de treinamento, a mesma disposição, a mesma força. Eles vão lutar, quem é que vence a luta? Às vezes é no detalhe que vai definir o vencedor. E no detalhe, um deles teve uma noite bem dormida e o outro não. Ou no detalhe, um deles se alimentou bem no dia anterior, o outro não. Então aquele que descansou melhor, ou aquele que comeu melhor, esse é o que vai vencer a luta. Então você precisa alimentar mais o seu espírito, mais a sua nova natureza, mais o seu novo homem, do que a sua carne. Então o jejum é a maneira de você neutralizar o velho homem e fortalecer, alimentar um novo homem na batalha que os dois estão travando. Ele dá uma forcinha, como se o juiz estivesse ali roubando para um dos dois lados. E a Bíblia também diz que a gente precisa praticar o exercício da vigilância. O que é o exercício da vigilância? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, a Bíblia diz para a gente ficar fora de toda a aparência do mal. Então eu estou vigiando quando alguma coisa chega perto de mim e aquilo tem jeito, tem cheiro, tem cara de pecado. Se eu chegar perto, eu percebo que vou ser tentado. Se eu for tentado, eu posso pecar. Então o que eu vou fazer? Antes que eu sinta a vontade de pecar, se eu percebo que alguma coisa se aproximando de mim, ou alguma coisa da qual eu possa me aproximar, e aquilo me parece ser um pecado, é a aparência do mal, não tenho certeza, talvez sim, talvez não, pelo sim, pelo não, é melhor a gente se afastar. Isso é vigiar, isso é fugir da aparência do mal. Então você vigia quando você foge da aparência do mal. Você também vigia quando você foge das más influências. Muito cuidado agora, hein? 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, a Bíblia diz para a gente não se enganar. Não se engane, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu tenho um padrão de comportamento ensinado por Deus, ensinado no meu discipulado, ensinado na minha caminhada com Cristo, mas se eu tiver pessoas perto de mim que têm influência sobre mim e que não pensem da mesma maneira, elas vão me influenciar para que eu faça diferente, vão me dissuadir da minha convicção. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9, o apóstolo Paulo explicando um pouco mais sobre isso, sendo um pouco mais claro, mais objetivo, ele diz assim, olha gente, eu já expliquei para vocês, eu digo para vocês se afastarem dessas pessoas, não digo em relação aos impuros deste mundo, pelo contrário, a gente teria que sair do mundo, mas eu me refiro àquele que, se dizer irmão, se aproxima de você e tenta dissuadir você do caminho. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 e verso 10. Dá uma conferida depois. Então, cuidado com as pessoas que têm influência espiritual sobre você, pessoas que talvez até em que você confia, mas que na verdade não são boas influências sobre a sua vida. Então, a Bíblia diz para você fugir da aparência do mal, dessas pessoas, dessas más influências. É a disciplina da vigilância. E a última disciplina, a última parte desse meu vídeo, eu quero falar sobre a resiliência, ou seja, é a capacidade de tomar pancada e continuar apanhando, e continuar perseverando, e continuar aprendendo, enquanto vai apanhando, e continuar crescendo, e continuar apanhando, até que uma hora você vence aquela situação e chega do outro lado não só vencedor, mas chega lá fortalecido, mais sábio, mais forte, mais inteligente. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, um versículo famoso, que diz que quando vem a aprovação, vem a tentação, junto com essa situação, Deus nos dá o livramento. Então, se houve uma tentação, ou houve uma aprovação, e você caiu, não é porque não tinha escape, no fundo você sabe que tinha, mas é porque você não enxergou o escape, ou não quis enxergar, ou se enxergou, não aceitou o escape que Deus deu para você, mas quer ver o escape, havia. Então você precisa aprender a ser resiliente, persistente, insistente, porque sempre há uma escapatória. Deus sempre vai agir na nossa vida para nos dar o livramento. Aliás, eu falo nisso, primeiro livro de Judas, capítulo 1, verso 24, diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar. Seja como for, você tem que ser resiliente,
porque Deus vai dar o escape e uma hora Deus vai te dar o livramento. Dessa maneira, então, com certeza, você vai suprimir a sua velha natureza e vai dinamizar o seu novo homem. É isso aí, seja um discípulo melhor. Estude a sua Bíblia e seja um discípulo melhor.